E como é que ficou, ministro, a questão do Caixa 2? Foi retirado do pacote anticrime por pressão dos políticos? O que se pode fazer para combatê-lo? E eu queria até aproveitar toda a sua expertise no combate à criminalidade, sua compreensão desses crimes, até para explicar exatamente o Caixa 2 e as suas manifestações para o ouvinte, espectador leigo, que muitas vezes não entende do que as pessoas estão falando. Então, veja bem, essa foi uma parte um pouco incompreendida. Eu acredito no projeto. Acho que as medidas são importantes dentro do projeto, elas fazem a diferença. Mas além do valor das medidas em si, existe uma questão que é importante, ao meu ver, que o governo ele assume e desde logo ele se posiciona em relação a essas questões relevantes sobre a criminalidade. Não só sobre crime organizado e crimes violentos, mas também contra a corrupção. Então, por exemplo, o governo apresenta um projeto no qual que ele estabelece lá, olha, nós queremos deixar mais claro na legislação que a partir de uma condenação em segunda instância se executa a pena. Isso tem sido debatido no Supremo nos últimos 4 anos. É uma questão meio flutuante, embora o Supremo tenha decidido por 4 vezes que ela é constitucional. E o que vem o governo? Ele claramente se posiciona, olha, eu me posiciono nessa questão, a favor de um processo que seja efetivo, que criminosos poderosos não possam manipular e levar, né, o processo, um processo sem fim, uma condenação, como diz lá no calendário grego, né, nas calendas gregas. Outro tema foi essa questão do Caixa 2. O governo apresentou uma proposta criminalizando a prática do Caixa 2 eleitoral, ou melhor, já existe uma criminalização, mas deixando ela numa regulação melhor. A gente pegou lá uma sugestão da Transparência Internacional e botou no projeto, que colocou isso. De maneira clara, isso sinaliza qual que é a posição do governo em relação a esse tipo de crime. Agora, quando foi apresentado, chegaram até mim alguns ruídos no sentido de alguns parlamentares se sentirem incomodados por essa questão do Caixa 2 ser tratada junto com crimes como corrupção, como crime organizado e crime violento. E nós ouvimos essa questão, bem, se esse é o problema, então vamos apresentar em separado. Mas nós também vamos trabalhar para que o projeto sobre o Caixa 2 seja aprovado. Nunca se minimizou a gravidade do Caixa 2. Como se afirmou lá o ministro, desculpa falar em terceira pessoa, o ministro Moro, pensa diferente do juiz Moro. Pelo contrário, minha posição sempre foi muito clara, que esses crimes são todos graves. Agora, se é um problema tratar isso em conjunto, então tudo bem, apresenta em separado, não vejo qual que é o problema disso. E qual é a sua explicação técnica do Caixa 2 e as manifestações que normalmente ele ocorre, principalmente no universo político? A minha o quê? A sua definição técnica do que é o crime de Caixa 2 e como ele ocorre normalmente no universo político, para o nosso ouvinte entender exatamente. Veja, existe uma diferença entre corrupção e Caixa 2. Tá? Ambos crimes são graves. A corrupção é um agente público, basicamente, recebendo uma vantagem, normalmente uma vantagem financeira, dinheiro, em contrapartida a algo. Tá? Então a gente utiliza muito a expressão lá, o quiproquo, isso por aquilo. Ainda que, eventualmente, o que o agente público promete ou faz não seja algo assim totalmente especificado. Eventualmente pode ser uma promessa de agir em favor de quem paga aquele dinheiro quando uma oportunidade futura surgir, certo? Enquanto que o Caixa 2 é vamos dizer assim, um repasse financeiro para fins eleitorais sem que exista uma contrapartida da parte no caso daí um candidato, né, a um cargo eletivo. Então existe uma diferença que é basicamente essa questão da contrapartida entre Caixa 2 e corrupção. Os dois são graves? São graves. Né? Na minha avaliação, corrupção é mais grave porque tem essa questão da contrapartida. O que não significa que nós agora entendemos que o Caixa 2 não é um problema.